Bora. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindo à aula de Boa noite. administração de projetos. Pronto, já bloqueei o áudio de todos vocês para não dar ruído e agora a gente consegue falar bem. Se você precisar de falar e você está com a câmera ligada, você se manifesta assim, alguma coisa que aí eu libero seu áudio para a gente, né, para te ouvir. Ou então manda aí no chat que a gente consegue interagir. Peraí, ainda não consegui. Peraí, peraí. Não consegui fazer não, peraí. Professor, todo mundo consegue também colocar no mute aí. Não, mas aqui também eu tenho essa função, quer ver? Pronto, ótimo, pronto, agora todos estão no mute. Então, pessoal, na nossa aula de administração de projetos, a gente já caminhou bem na nossa disciplina, explicando alguns conceitos básicos, a gente vai lembrar de algumas coisas, vamos conversando e é bom que vocês relembrem algumas coisas que nós falamos, tá bom? Eu disponibilizei para vocês essa apostila aqui, que algumas coisas, ela é uma apostila muito simplória, mas que tem alguns conceitos que eu acho que é bem importante para vocês e de uma maneira mais simples, tá? Então, já está lá no na sua sala de aula, depois vocês podem fazer download para que você acompanhe comigo depois, tá bom? A gente chegou a falar sobre a gestão de projetos, a história de gestão de projetos, acho que está lá no seu caderno, que lá do Henry Gantt, que a gente falou sobre esse gráfico aqui de barras que vai crescendo, de uma maneira que você consegue ver a evolução aí da parte do cronograma, né, que é algo muito importante dentro da gestão do projeto. A gente falou um pouquinho também do WBS e do EAP, mas só citamos, foi colocado no seu caderno muito rápido, que eu vou ainda separar um tempo para falar muito sobre isso, muito não, mas pelo menos uma parte sobre isso, que eu acho importante vocês terem uma noção disso, dessa parte aplicada, tá bom? Vocês não devam, acho que vocês não vão conseguir aplicar, ou não vai precisar de vocês aplicarem. Isso é muito relacionado à parte da engenharia, e na engenharia de produção, por exemplo, eles usam muito esse PERT, esse CPM, que são ferramentas que vão auxiliar, por exemplo, em uma manutenção programada. E aí você pensa numa indústria onde tem uma série de sequências de máquinas e você tem ali uma série produtiva, e às vezes você vai precisar de tirar uma máquina ali daquele processo e fazer um caminho diferente do normal. Aí você vai calcular ali, então, qual que é a perda, qual que é o ganho, como que você deve fazer isso de uma melhor maneira possível. Ou, também na área logística, quando a gente fala sobre transporte, e a gente tem regras a serem seguidas, principalmente naquilo que envolve a rota, né, roteirização, e aí você tem uma encomenda para entregar em vários pontos da cidade, e você então consegue calcular qual que é a melhor rota. Isso de acordo com o trajeto, de acordo com a quilometragem, de acordo com a dificuldade que se tem. Então, isso também é calculado aqui dentro dessas ferramentas. Então, a princípio, não vai ser algo tão aplicado a vocês, mas é bom vocês saberem, porque administrador precisa conhecer essas ferramentas de uma maneira geral, tá bom? Vou passar isso em outra aula, vou passar vídeos para vocês também. Aqui é uma historinha que fala sobre planejamento, fala que para tudo você precisa de planejamento, né? Para você pegar um ônibus precisa de planejamento, para você, sei lá, casar você precisa de planejamento, e tudo que você faz você precisa de planejamento. Quando a gente fala de autonomia de projeto, também dá um exemplo muito simplório. Isso tudo que eu estou te falando é algo que a gente já tinha conversado na sala de aula, mas aquilo que for importante eu vou continuar e explico de uma maneira mais pausada para vocês, tá bom? Então, falando sobre a autonomia do projeto, a gente fala que cada projeto ele é único, ele tem, então, uma maneira de ser gerido, e o interessante é que quando você pega um ônibus, por exemplo, você não sabe se você vai sentado ou em pé, não sabe se o ônibus vai estar tão cheio ou não.
mesmo que você pegue esse ônibus no mesmo horário. Às vezes pode ter alguma alteração que você não tem esse conhecimento. E o interessante é que quando você pega um ônibus também, você pensa que o resultado desse ônibus vai ser o ponto que você deseja descer, ou seja, o trajeto dele não vai ser alterado, porque ele tem uma padronização. E quando a gente fala sobre essa autonomia do projeto, a gente vai falar também que esse ônibus ele tem algumas questões que são pontos de controle, né? Então pode acontecer do pneu furar, pode acontecer de você que programou e sentado de repente não conseguir sentar, pode ter problemas no ônibus de briga ou coisa nesse aspecto. Enfim, existe uma série de situações que você pode se deparar, mesmo conhecendo um projeto que de repente para você é algo tão rotineiro assim, ok? Então pode ser que você também tenha aquela questão de pegar um dinheiro trocado ou ter uma nota muito grande e não consiga trocar. Então, uma série de possibilidades que tem sobre essa questão do projeto. Aí vocês vão lembrar melhor agora dessa parte de variáveis controláveis e incontroláveis. Acho que tem essa parte aí no caderno de vocês, não tem? Dá um beleza aí. Tem, não tem? Acho que tem essa parte aí de controláveis e incontroláveis. Então, basicamente, pessoal, existe algumas tarefas, algumas funções, algumas ações dentro dos projetos que são controláveis. Ou seja, você consegue prever, você consegue ter uma previsão de que aquilo vai acontecer. E tem outras que não tem como você mensurar, né? Então, quando você fala sobre tempo, você tem uma previsibilidade de que uma determinada atividade vai acontecer dentro de um tempo. Então, isso é uma atividade, uma variável controlável. Apesar de ser variável, que pode variar, como o nome já diz, ele consegue ser controlado. Agora, tem outras que não são. Então, você não consegue controlar quando aconteça um vírus, coronavírus, aí, Covid-19. Você não consegue controlar, né? Então, são variáveis que não estão dentro do nosso planejamento, não estão dentro daquilo que nós entendemos que é algo que está dentro das nossas possibilidades. É igual quando a gente fala de alteração climática. Você coloca, de repente, o seu carro na garagem, sua garagem não é coberta. E aí, de repente, você tem aquela questão de você, de repente, o tempo muda e chuva de granizo. E aí o seu carro, de repente, ele cai aquelas pedras e você fica completamente prejudicado em função daquele evento que você não planejou. Então, isso são variáveis incontroláveis. Então, no projeto, a gente tem sempre essas duas vertentes. Aquilo que nós planejamos e aquilo que nós não planejamos. Agora, o que nós não controlamos, também não adianta a gente ficar também viajando em possibilidades. Por exemplo, eu contratei uma equipe sei lá, na parte da engenharia, de fazer alvenaria, de subir parede. Mas e se esse pessoal, sei lá, ficar com dor de barriga? E se, sei lá, alguém morrer? Isso assim, se a gente for viajar nesse aspecto, você nunca vai conseguir fazer nenhum tipo de planejamento, porque tudo vai ser variável. Agora, existe algo que é aceitável. O aceitável é, se você contratou uma equipe de funcionários, se você deu recursos, se você deu endereço, treinamento, tudo certo, é previsível que esse pessoal vá trabalhar no dia combinado. Então, isso é algo que, teoricamente, você controla, que você tem ali uma certa gestão. Pode acontecer um imprevisto com um desses funcionários? Pode, mas isso é algo que você consegue contornar. Então, aquilo que é imprevisível ou incontrolável é mesmo aquilo que foge completamente daquilo que nós entendemos e conseguimos fazer gestão, como essa questão do coronavírus, como essa questão aí de chuva de granizo, como um furacão que de repente apareça, ou coisa nesse aspecto, ok? Então, como administradores, precisamos entender o seguinte: as nossas ações são controladas, elas são previsíveis, e isso faz com que nós tenhamos, então, uma gestão para que façamos, então, um planejamento perfeito dentro do nosso projeto, tá bom? Falamos um pouco sobre isso também na nossa aula. E aí entramos, eu acho que eu parei foi aqui,
no tripé, né? No triângulo escarso, que a gente falou sobre tempo, sobre custo e sobre escopo. Lembram disso? Quando a gente fala sobre o escopo, é aquilo que o projeto ele foi definido, ou seja, quando a gente fala do escopo, é o início e o meio e o fim do projeto. Vamos lá, a gente vai fazer uma consultoria de gestão financeira. Então, esse é o escopo do seu projeto. Você vai abordar determinadas áreas. Pronto. Então, o escopo que vai custar um valor e que vai ter um tempo para execução. Então, essas três variáveis, elas são complementares, estão intimamente dependentes uma da outra. Quando a gente fala do tempo, eu falo se eu aumentar o tempo de produção, automaticamente o custo também vai aumentar, porque você vai gastar mais horas com determinados funcionários. Se a gente fala também sobre o custo, se o custo aumentar ou diminuir, isso faz com que também eu consiga automatizar o meu tempo, eu gerenciar meu tempo ou não. Tem projetos que o tempo é algo fundamental. Então, se é algo fundamental, geralmente equipes trabalham de uma maneira simultânea. Então, você paga muito mais para que você ganhe tempo a respeito daquele projeto. E por isso que tem aquela frase, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. É a maneira no qual nós temos, então, de se diferenciar de uma equipe para outra ou de um projeto para o outro é dentro desses critérios. Lembrando que, eu dei esse exemplo na sala também, se nós somos uma equipe de consultoria e sabemos fazer determinadas atividades que não foram contratadas no nosso escopo, se nós incluirmos essas atividades, a gente está mudando o escopo. Necessariamente tem que mudar o custo e tem que mudar o tempo. Se você ficar incluindo atividades sem mudar esses outros fatores de tempo e custo, você está dizendo então que o seu projeto estava frouxo, o seu projeto ele conseguia ter mais atividades e que você não tinha ali planejado executá-la, ok? Então, dentro disso, eu tenho esse tripé que é muito importante na área de projetos e vocês precisam se atentar a respeito disso, ok? Caminho crítico, pessoal, vou tratar uma aula específica para falar sobre caminho crítico e a gente vai precisar de fazer umas continhas, tá bom? É um pouquinho diferenciado, não é difícil, mas requer um pouco de atenção. Isso não vai ser nada que vai mudar a sua vida, mas é interessante que você saiba, como eu te disse, que o administrador precisa estar preparado para isso. Falamos também sobre as relações das tarefas. Acho que eu parei, foi aí, não foi isso? TI, II, TT e IT. Quando a gente fala sobre as atividades que nós fazemos dentro de um projeto. Então, quando eu falo sobre atividade, né, aí, né, término para início, eu estou dizendo que quando uma atividade termina, a outra inicia. Esse, geralmente, é a que mais é usada, ok? Então, por exemplo, se eu vou fazer um treinamento, então, eu falo, olha, eu vou definir primeiro a data do treinamento, aí eu defino o local do treinamento, eu defino o público-alvo do treinamento, e eu vou ali definindo um por um. Enquanto um está sendo executado, eu espero terminar para depois eu começar outra atividade. Pode ter alguns momentos que as atividades sejam simultâneas, ou seja, início. Então, no momento que eu inicio uma atividade, eu posso iniciar uma outra junto. Então, isso faz com que a gente consiga ter equipes maiores trabalhando em um mesmo projeto. Ou quando uma atividade não depende da outra. Eu posso, por exemplo, definir o local do treinamento junto com os equipamentos que eu vou utilizar. Então, uma vez eu sabendo onde que é o local, eu posso ver se, de repente, eu preciso de data show, que eu preciso de flip chart, qual que é o material que eu vou precisar. Então, eu posso definir essas coisas juntas. Mas tem outras que não. Numa engenharia civil, por exemplo, eu não posso definir, sei lá, bater uma laje e assentar piso. Ou seja, a laje tem que secar, tem que curar, tem todo aquele procedimento ali de estruturação para depois vir com a parte de acabamento. Então, são atividades que não vão conseguir ser simultâneas, mas existem muitas que conseguem,
tá bom? Término para término é quando uma atividade precisa encerrar justamente quando a outra termina. Então, por exemplo, o serviço de pintura vai terminar junto com, sei lá, com a limpeza do ambiente. Então, quando a pintura terminar, a limpeza também terminou para poder entregar determinado imóvel para a pessoa, né, para o seu cliente. E início para término, eu preciso que inicie uma atividade para outra terminar. Eu dei um exemplo daquela corrida do bastão, daquele revezamento 4x4. Então, o cara precisa começar a correr, né, para o outro terminar, porque aí ele começa a correr, entrega o bastão e ele continua e assim sucessivamente. Aqui pode ser trabalho por turno também, né, quando a outra quando a outra equipe começa, aí que o outro termina, né? O outro larga esse trabalho. Então, esses são os tipos de atividades, e quando a gente estiver no Microsoft Project, a gente vai ver bem como que funciona isso de uma maneira bem interativa e bem aplicada, ok? Também, pessoal, nós não falamos... Oi, Pamela, deixa eu te dar áudio. Deixa eu ver. Peraí. Pronto. Me ouvindo? Tô. Aqui, uma questão, professor, que a gente tem que pensar nessa possibilidade. Caso a gente está positivo e tudo mais, nesse momento que a gente está passando a melhorar, caso nossas aulas não voltem, você sabe como que a gente vai fazer para a gente poder concluir essa parte, pelo menos prática, dessa matéria? Ô, Pamela, Hum, não tem resposta para você, mas eu sei que vai voltar, tá bom? Vai voltar, breve, bem, breve, breve vai voltar. E essa parte prática que eu vou passar é como se fosse um plus. Não é nada que a grade ela exigia que eu fizesse. Eu é que gosto de inventar moda, você sabe bem, você é minha aluna há mais tempo, e eu fico inventando moda para vocês. Então, muito a obrigada por verdade inventar moda, tá? a verdade é que a gente não precisava de ter o sistema em si para aplicar a matéria. Mas, assim, vamos falar, a pior das hipóteses que essas aulas não voltem, aqui no Zoom eu consigo fazer com vocês e mostrar como é que funciona, dou um tempo para vocês fazerem, gravo um vídeo, enfim, alguma maneira a gente vai se adaptando aí, tá bom? Ótimo, muito Mas assim, obrigada. de repente não vai ser da maneira que a gente gostaria, mas eu sempre falo, aprendi isso recente, assim, o bom é melhor do que o ótimo. E a maioria das vezes a gente tem que ir para o bom, porque se o ideal não dá, então vamos fazer o Vamos que pelo menos pro bom, né? Do que é, deixar sem fazer nada. eu acho Muito bom. obrigada. E aí, num Pessoal, outro tem uma momento. pergunta do Vinícius no chat, você viu? Deixa eu olhar, deixa eu ver, porque eu me empolgo aqui Uhum. e acabo não vendo. Espera aí. Outra coisa que eu preciso também Ele saber. colocou assim: este texto é o que você usou para passar no quadro? Isso, Esse que você está foi. explicando Foi, aqui. Vinícius. Foi sim. Foi. É só isso que tá lá? Porque é melhor você me falar do que eu tentar me achar. Não, achei aqui, ó, o Uhum, ele chat. colocou ok. Beleza. É isso mesmo, Vinícius. Muito obrigada. De qualquer forma, pessoal, isso já tá lá no ambiente de aula do Google, tá bom? Essa apostilazinha aqui, tá? Mas assim, muita coisa já tá no seu caderno, é só você prestar atenção para não copiar novamente, tá? Vou tirar Tá bom, seu áudio, professor. viu? Pode tirar. Pessoal, uma coisa que nós não explicamos, a tela está aparecendo bem para vocês, né? A tela aí da apostila, não tá? É porque para mim aqui aparece o quadradinho que eu vejo todos vocês. Então, quando eu estou falando sobre essas atividades, eu tenho uma outra parte chamada latência. O que é a latência? Eu acho que até cheguei a explicar, mas vamos explicar novamente. Latência é quando eu preciso ter um tempo para que a outra atividade inicie, ou seja, eu preciso aguardar um determinado período de tempo para que o projeto continue. O exemplo clássico a gente agora aqui das aulas. Houve no nosso projeto de aula uma latência. Qual que foi a latência? Essa semana sem aulas, não sei se foi 2 semanas, não sei, essa semana sem aulas
foi então uma latência do nosso projeto. Então, nesse tempo, nós não tivemos aula, nós não tivemos atividades, então essa latência significa que esse tempo foi ali pausado para que aconteça a execução de uma outra atividade. Isso se dá em quais momentos práticos dentro da empresa? Ela pode acontecer que realmente uma atividade dependa da outra, igual eu disse para vocês, de repente colocar na obra civil. Um pedreiro faz o piso grosso, depois tem que fazer o contrapiso, para depois fazer ali começar a colocar os pisos. Então, isso tem um momento de secar, né? Secar ali a argamassa, de você poder pisar no ambiente. Isso é o tempo de latência, tá? Um exemplo simples também, lembra na época que vocês pegavam ônibus. E quando vocês pegavam ônibus, vocês sabem que você chega no ponto e não necessariamente o ônibus passa exatamente na hora, não é verdade? Quando o ônibus não passa exatamente na hora, acontece que existe uma latência, que é o tempo que você está esperando esse ônibus passar. Então, que no seu projeto você não sabe quanto tempo é. Nessa época aí de coronavírus, a gente não sabe, os ônibus não respeitam mais horário. Então, você pode ficar meia hora, uma hora no ponto, sem saber qual que é o momento que ele vai passar. Então, isso se chama latência. E essa latência faz com que essas atividades, então, elas precisem esperar um tempo para que elas possam ser, então, executadas. Ok, pessoal? Continuando dentro do nosso planejamento aqui, deixa eu ver. O caminho crítico eu disse para vocês que eu vou explicar em outro momento, tá bom? Tá bom. Aqui já deu para mim 40 minutos falando com vocês, não parece, mas já deu. E daqui eu só tenho mais 10 minutos aqui de sobra, que eu vou concluir essa parte de aula. E aí eu combino o seguinte com vocês. Eu vou colocar alguns materiais lá no nosso ambiente de aula, para que vocês vejam vídeos complementares e que vocês façam algum tipo de atividade que eu vou colocar lá para vocês, tá? E aí amanhã a gente já entra discutindo isso que vocês viram e tal, e não é nada prolongado não, só para a gente poder desenvolver a aula e não ficar o tempo todo focado aqui eu explicando, tá bom? Quando a gente fala sobre plano de contingência, a gente já teve essa disciplina com um professor muito bom, que deu aí teoria geral da administração, teoria contemporânea também, onde a gente teve a disciplina de teoria de contingência, que a gente sabe que é um plano B. A gente sabe que esse plano que a gente planeja, nem sempre ele vai ser executado exatamente da forma que nós planejamos. Então, nós precisamos ter um plano de contingência para que esse projeto ele consiga ser executado da melhor maneira possível. Não necessariamente esse plano de contingência vai ser o melhor plano que você tenha, mas vai ser aquele que vai ser importante para que você tenha um segundo momento. Eu já dei exemplo na sala de aula para vocês sobre caminhões de argamassa, de concreto, né, que às vezes chegam atrasado e as pessoas não recebem esse caminhão na obra, e esse caminhão ele precisa então ser descartado. Então, ou seja, você precisa ter um plano B a respeito de tudo isso que você opera, tá? Aí eu vou terminar aqui com essa parte aqui de baixo. O princípio de Pareto, eu acho que também a gente já conversou um pouco sobre ele. Eu acho que a sala de vocês foi a sala que eu mais dei aula. O OSM foi com vocês? Eu dei a OSM para... Ah, não foi não, eu já lembrei quem foi. Enfim, então, quando a gente fala de princípio de Pareto, a gente fala sobre uma ferramenta que é um gráfico de barras, e essa ferramenta faz com que você coloque do maior para o menor em barras, e você vê qual que é o maior ofensor dentro de um problema dentro da indústria. E aí fala que os 20% dessas causas, eles vão representar 80% de sucesso naquilo que você puder, então, ter ações bem relacionadas à causa raiz desse problema. Então, em tempo também apropriado, a gente fala um pouco de Pareto, de espinha de peixe, de 5Ws e 2Hs, essas ferramentas para vocês, eu acho que vocês já ouviram falar,
mas eu acho que aplicar dentro da empresa, eu acho que é algo que talvez é importante a gente dar uma olhada a respeito disso. Fala, Pamela. Pera, é isso. Professor, só para saber, então você vai, depois quando a gente tiver, a gente vai ter um momento para falar sobre essa questão do Pareto e tudo mais, e sobre esses outros que você citou agora, o 5W2H e tudo mais, né? Não é da minha matéria, tá? Mas é. Ô, pessoal, mas pelo amor de Jesus, se eu te pedir, por favor, você faz isso, porque Olha o que aqui, acontece? ó, a aula está sendo Eu. gravada, tá bom? A aula está sendo gravada, tá tudo certo, eu já entendi. Eu vou fazer Aham, na medida do obrigada. possível, tá Desculpa, eu bom? esqueci que estava sem Muito gravar. obrigado, um Então, beijo, beijo. viu? Ah, ótimo. Obrigada. Então, pessoal, como nós estamos, né, nessa aula gravada, é bem importante vocês lembrarem disso, tá bom? Nós, então, vamos permanecer aqui com as nossas ferramentas e, em tempo apropriado, vamos aí destrinchar as que nós conseguirmos. E aí, quero terminar esse tempo com vocês falando sobre essa etapa, as etapas de um projeto. Acho que eu falei isso também, eu acho que também está lá no seu caderno. As etapas do projeto são 5 etapas. O momento da iniciação, onde a gente tem o momento que a gente faz o escopo, e eu falei também que geralmente nesse momento da iniciação se faz um brainstorm, que é tempestade de ideias, que vocês sabem bem, também um briefing para que as pessoas falem as ideias e ali coloquem para formar o escopo. Sendo uma vez colocado o escopo, a gente abre um termo para formalizar esse escopo, que chama Project Chart, que é esse termo no qual se abre o projeto. Depois a gente fala a parte do planejamento, que a gente coloca ali todas as atividades listadas. Então você pensa, eu falei com vocês que eu trabalhei numa empresa de engenharia civil e lá eles participavam de licitação e essas licitações, para que eles pudessem concorrer, eles precisavam então planejar toda a obra. Então pensa o desafio, valor de mão de obra, valor de materiais, valor de uma série de coisas, e se eles colocassem algo muito alto, eles não ganhavam a licitação, mas se colocasse também muito baixo, tinha aquele problema de ter prejuízo. É algo muito desafiador. Depois a gente vai para a execução, depois a gente vai para o controle e conclusão. Nada mais é do que o PDCA, lembram disso, né? Rodinha, PDCA rodando, plan, do, check e action. E na ação a gente tem duas possibilidades, corrigir se der errado, ou então você faz a melhoria contínua e faz a padronização. Ok, sensacional. E essa é a etapa do projeto. Quero finalizar a aula de vocês. Deixa eu ver aqui como que eu faço isso. Quero finalizar a aula de vocês mostrando para vocês um exemplo que eu entendo que é importante. Peraí. Ah, tá bom, Vinícius, a distribuição de pontos, né? Prova nós não vamos ter, tá bom? A gente já falou pelo menos nesse primeiro momento. Espero retornarmos às aulas para a gente poder fazer uma prova no final do bloco. E aí, se for prova, vai ser essa prova do MS Project, de acordo com a gente evolui com a matéria. A gente tinha planejado um trabalho que vocês fariam, um trabalho social, um planejamento de um projeto, no qual a gente não pôde fazer em função dessa situação. Então, assim, eu estou pensando uma maneira da gente redistribuir esses pontos, mas basicamente vão ser de acordo com as nossas aulas. Vou passando aqui as atividades, vocês vão fazendo, vão participando, e a gente vai então pontuando aí aquilo que for possível. E eu vou formatar um trabalho um pouco mais elaborado para que vocês façam, independente das nossas aulas, para que vocês tenham uma pontuação maior para substituição da prova, tá bom? Então é isso que eu pensei, eu acho que vai ser bom para vocês. Pensei também, teve alunos passados que eu fiz, tenho um curso de gerenciamento de projetos eu não sei se é no Coursera ou no Veduca, da USP. Eu gosto muito da USP, eu não estudei lá ainda, não sei se eu vou estudar, mas é um povo topzão lá de engenharia da produção, uma mulher pós-doutora dá esse curso
Eles são vários vídeos relacionados à nossa matéria de gerenciamento de projetos. Eu vou verificar se está aberto, se tiver, de repente a gente faz uma complementação com esses vídeos e fica valendo como a prova, tá? Os vídeos são mais extensos, mas eu acho que vai complementar bem as matérias, vai ter uma outra visão de um outro profissional. Claro que a galera da USP não é tão assim relacionado à prática, mas eles têm uma boa bagagem, principalmente de pesquisas, teorias e, enfim, acho que vai ser positivo para vocês. Só vou verificar isso, TI, e eu passo para vocês logo, talvez amanhã mesmo eu já tenho essa informação. Ok, pessoal? Estou aqui no meu tempo final. Eu queria mostrar um estudo de caso, mas eu vou deixar ele lá para vocês no ambiente de aula. Ou amanhã a gente fala sobre ele. Vou passar para vocês alguns vídeos que acho interessante vocês terem e a gente conseguir, então, desenvolver uma conversa amanhã sobre essas informações que eu vou deixar lá para vocês. Ok, pessoal? Acho que vou liberar o áudio de vocês. É isso aí. Dar tchau, né? Para dar um tchau, para dar uma despedida. Ô, Gabi, você nem participou da aula direito, mas tá. Até amanhã. Amanhã você vai estar mais motivada. Wesley também nem vi a cor da voz dele, mas tudo bem. Mas tudo tranquilo. A gente vai se adaptando nesse modelo. Vai só você falar que foi só eu que falei? Eu também falei no início. O Pedro falou. Aí foi bom, mas no próximo vai ter mais participações, eu acredito. Sim, amém. Posso a gente pode dizer lá? Então, até mais, um abraço, muito bom falar com vocês.